Bem-vindo para mais uma aula. Continuando a sequência sobre Laravel, nesta aula será implementado como apresentar a mensagem de sucesso. Após ter realizado o cadastro, quero apresentar para o usuário a mensagem máquina cadastrada com sucesso. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, eu tenho essas máquinas cadastradas, esses registros, eu quero cadastrar um novo registro, coloco o nome da máquina, clico em cadastrar, clicando em cadastrar apresentou a mensagem, máquina cadastrada com sucesso. É esta mensagem que eu quero implementar nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo é o link para acessar a playlist completa. Pego o código-fonte e coloco dentro do AMP-Server, dentro do diretório Celtic que eu criei nas aulas anteriores. Em seguida, abro no editor Visual Studio Code e eu tenho o arquivo ler. Neste arquivo ler, eu indico como rodar o projeto. Primeiro, preciso ter o PHP 8, o Composer, em seguida, instalar as dependências, criar a base de dados, executar as migrations, em seguida executar o PHP e depois posso acessar. Pego o listar ou cadastrar. Eu já abri no navegador, eu tenho o listar e o cadastrar. Mas, conforme eu já citei nas aulas anteriores, quando eu cadastro um novo registro, cadastrando não é apresentado registro cadastrado com sucesso, simplesmente redirecionado. Eu venho no app, venho em HTTP, controller e em máquinas eu tenho o cadastrar. Tenho aqui o store, refere-se ao cadastrar. Simplesmente eu estou redirecionando. Mas eu quero agora é apresentar uma mensagem de sucesso. Então eu utilizo esta palavra reservada, em seguida envio, que será um sucesso. Aqui eu posso enviar, por exemplo, sucesso, erro, assim eu consigo identificar o tipo de mensagem que eu quero. Neste caso é máquina cadastrada com sucesso. Eu tenho a mensagem, no entanto, mesmo que eu realize um cadastro, ainda não será apresentado que conseguiu cadastrar corretamente. Eu preciso agora imprimir na view. Se é a view, eu venho em Resource, em seguida a view e tenho máquinas e index. Você pode colocar aqui, mas eu quero criar um componente que eu possa reutilizar. Então, venho em Componentes, dentro desse diretório Componentes, crio um novo arquivo com o nome de Flash, porque eu quero trabalhar com mensagens. Seguindo o padrão, coloco o Blade, depois a extensão PHP e verifico. Se existir na seção, só fecho este arquivo index ou deixo no momento. Se existir na seção sucesso, se existir isso, então significa que existe a mensagem. Para verificar, crio if se session. Se existir a seção sucesso, então acesse este if, já posso fechar este if colocando end if, internamente pego o P de parágrafo e quando for sucesso eu quero que seja da cor verde. Somente antes quero imprimir a mensagem que está dentro de seção, depois a posição sucesso. Esta posição sucesso. Se for sucesso, acessa este if e imprime uma mensagem da cor verde. Style. Você pode utilizar algum framework HTML, CSS, JavaScript, por exemplo, Bootstrap ou um estilo próprio. Eu simplesmente estou colocando um CSS inline para facilitar. No decorrer das aulas será utilizado algum framework HTML, CSS, JavaScript. Inclusive será utilizado o Bootstrap, mas no momento eu deixo sem utilizar nenhum layout externo. Próximo passo é incluir esse componente que eu criei no arquivo index. Abrindo o arquivo index, que é este listar, neste listar eu quero apresentar a mensagem aqui abaixo, abaixo do título, antes da lista. Então, abaixo do título, antes da lista, que refere-se ao table. Abro arroba, em seguida include, eu quero que ele inclua, neste caso, que está dentro do diretório componente. Então, aqui eu posso copiar o nome diretório para não ter erro. Depois do componente, qual é o nome que eu atribuí?
Flash Message. Então, eu simplesmente copio o nome e coloco neste local. Desta forma, eu estou imprimindo todas as mensagens. Conferir, venho no cadastrar, eu já tenho 6, não. Agora, eu simplesmente clico em cadastrar, ou antes eu pauso o servidor para ter certeza, então dou um Ctrl C, em seguida executo novamente. Rodou corretamente, retorno no navegador, simplesmente clico em cadastrar, máquina cadastrada com sucesso. Está apresentando a mensagem de sucesso. Desta forma, vocês viram, é muito simples. Primeiro, estou enviando a mensagem, indicando que é uma mensagem de sucesso. Se for uma mensagem de sucesso, então imprime da cor verde. Você pode criar outras mensagens de outras cores. Por exemplo, ao invés de sucesso, se estiver enviando na controller, ao invés de sucesso, enviar erro ou algo do gênero, então ele apresenta outra cor aqui. Aqui eu coloco Danger só para seguir. Então aqui vai ser o Danger. Se for o Danger, será da cor vermelha. Hashtag F00. O vermelho. E aqui posso imprimir o Danger. E aqui eu coloco Danger. Vamos ver se realmente funciona. Deve apresentar agora da cor vermelha. Retorno no formulário, coloco V7. Clico em cadastrar, apresentou da cor vermelha. Assim você pode ter outras cores, simplesmente você altera em um único local quando houver a necessidade de alterar a cor. Você não precisa ficar procurando pelo projeto inteiro. Então, ao invés de ser o Danger, eu coloco o sucesso. Agora eu alterei, não coloquei em português. Então, aqui também não será em português. Será o sucesso de sucesso. E aqui também, seção sucesso. Alterei aqui na controller e alterei também agora neste componente. E aqui eu estou vendo que eu não tenho link. Eu aproveito e já implemento os links. Em relação aos links, primeiro eu altero em relação a rotas. Venho em Routes, em seguida Web, porque eu estou trabalhando atualmente com a Web. Eu não quero utilizar estas rotas personalizadas. Eu quero utilizar a rota padrão. Eu comento isso daqui só para vocês terem como exemplo. Novamente utilizo o route, 2 pontos. Em seguida, Resource, está aqui, o editor está apresentando qual é o nome da controllers, então vai ser utilizada o mesmo nome, máquinas, eu já importei a controllers, então é máquinas controllers, em seguida 2.class. Desta forma, estou seguindo o padrão das rotas do Laravel. Conferir se eu consigo acessar ou listar, então agora o listar vai ter o seguinte nome, será somente máquinas. Coloco aqui máquinas, funciona ainda? Continua funcionando a mesma coisa. Só falta agora acrescentar o link aqui, cadastrar. Fecho isso daqui, fecho isso e máquinas ainda eu deixo aberto porque eu preciso. Diminuo só aqui um pouco de tamanho para conseguir visualizar melhor e no listar aqui acima, eu crio um novo link. Para criar o link, href deve redirecionar para algum local. Abro chave, fecho a chave 2 vezes. Em seguida, quero trabalhar com rotas, então coloco route e indico qual é a rota. Então, a rota eu fechei, abro novamente o web, será máquinas. Depois que acessar a rota máquinas, deve carregar qual é o método relacionado a cadastrar. O cadastrar, conferir, eu coloquei create. Então, simplesmente copio o nome do método, sendo a action. Finalizo este link e coloco a palavra cadastrar. Preciso colocar uma quebra de linha? Não, não preciso porque já tenho H1. Atualizo, constante indefinida, não é constante e sim rotas. Assim, faltou o aspas simples, porque já tinha o aspas duplo, eu não vi que havia necessidade de colocar o aspas simples, não tinha visto que eu não coloquei. Atualizo, acessou novamente, listar máquinas, clico em cadastrar, sou redirecionado para cadastrar máquina. Está funcionando. Agora, no cadastrar máquina, eu quero redirecionar para o listar. Então, venho em Create e aqui no Create
também crio uma rota. Pego do arquivo index, só para facilitar, copio e aqui acima eu colo. Então, vai ser máquinas, o método listar. Qual é o nome do método listar? É index. Então, se é index, aqui eu também coloco método index. Conferir se existe o link correto. Eu não alterei para listar, faltou alterar a palavra. Agora sim, listar, clico sobre o mesmo, sou redirecionado para o listar. Cadastrar, listar está funcionando. Mas neste cadastrar, no redirecionamento, ainda falta fazer a correção, porque não está redirecionando para o local correto. Agora não é mais listar máquinas. Qual é o nome? Venho no listar, agora é simplesmente máquinas. Copio e colo neste local, indicando que deve redirecionar para o listar. Confiro se realmente está funcionando, só eu cadastro um novo registro. Retorno no cadastrar, coloco que deve ser o registro V8, clico em cadastrar, ele redirecionou para cadastrar máquinas. E não redirecionou porque ele deveria ter redirecionado para o store, para este método, para esta action. Mas no formulário create, para qual local que ele redirecionou? Para cadastrar máquina. Então, significa que eu preciso utilizar rotas conforme eu implementei aqui acima. Copio e ao invés de ser index, qual é a action ou a rota responsável em cadastrar? É este store. Então, simplesmente coloco aqui o store. Conferir se agora eu consigo cadastrar. Já tenho o método post, ok. Retorno no navegador, atualizo ou copio primeiro o nome, atualizo. Venho no listar só para conferir, exato, é o V8, o próximo registro. Clico em cadastrar, cadastrou corretamente, fez o redirecionamento e apresentou a mensagem. Máquina cadastrada com sucesso. O objetivo desta aula era apresentar como implementar a parte das mensagens, mas eu também já aproveitei para criar os links para facilitar a navegação, para que eu possa navegar entre o listar e o cadastrar. O próximo passo é implementar um botão visualizar, para visualizar os detalhes da máquina. Mas isso fica para a próxima aula. Então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.